Muito bem, gente, voltamos aqui ao nosso Cidadão Informal de hoje. E nesse último bloco nós temos um enorme prazer em receber um velho amigo nosso, Juliano Pessoa, advogado de primeiríssima linha e, sobretudo, hoje especializadíssimo na área de saúde. Prazer, eu e Valtenor, tenho certeza que estamos os dois aqui com muito prazer em recebê-lo. Com certeza. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação revê-los, mas é uma grande satisfação estar ladeado de vocês e falar sobre um tema importantíssimo, né, eu diria, ligado aí com toda essa pauta do Outubro Rosa. Mas me fale sobre o Outubro Rosa, que é exatamente a questão do câncer de mama, sobretudo o câncer de mama, não é isso? E os direitos, né, que essa é a preocupação, que exatamente. Aquelas pacientes, os pacientes, o homem também pode ter, mas são casos bem menores de incidência. Mas no caso daquele paciente que está com um problema desse e ele não tem plano de saúde, o que é que a lei garante a ele? Ótimo, veja só, é muito pertinente essa abordagem, porque tanto o paciente da rede privada como o paciente do SUS, ele tem igualmente o dever, né, do Estado de assisti-lo. Então, o grande gargalo, eu diria, que nós temos hoje, Valtenor, em relação especialmente ao acesso a toda o sistema de realização de exames para poder fechar o diagnóstico desses pacientes e depois uma outra batalha para poder acessar o tratamento. O que é que a lei fala hoje, até para que as pessoas nos ouvem, compreendam e saibam reivindicar isso? Existem duas legislações que chegaram, uma desde 2012, mais antiga, e uma recente, tem 2 anos de alguma coisa, que prevê prazo pré-definido para que o Estado provenha toda essa assistência. Ótimo. Então nós temos uma lei que foi intitulada à época até a Lei dos 30 Dias. O que é que ela diz? Que em até 30 dias, caso seja a principal hipótese diagnóstica do profissional médico, a neoplasia maligna, ou seja, o câncer, que ele desenvolva toda e qualquer atividade necessária para poder a paciente ser assistida com todo tipo de exame para que ele feche o diagnóstico dentro desse lapso de tempo. A outra legislação versa sobre o início de tratamento, essa é mais antiga, e ela diz que em até 60 dias esta paciente deve iniciar o tratamento. Então, ou seja, a legislação é muito clara e expressa em relação a esse tempo o porquê da importância do cumprimento desse prazo. Os médicos, né, as pessoas ligadas à medicina, à ciência, reiteram cotidianamente da importância não só do diagnóstico precoce, bem como da intervenção precoce. Porque, especialmente quando a gente versa sobre o câncer de mama, as taxas de possibilidade de cura são altas, né, comparadas com outros tipos. Então, por isso a necessidade dessa abordagem precoce. Então, se você perde essa janela, como eles chamam, você pode pagar, o paciente, na realidade, poderá pagar um preço altíssimo. Agora, por isso. você se refere a essa obrigatoriedade de dar assistência a esse paciente, a tanto o plano de saúde quanto a SUS? Exatamente. Tanto a operadora privada como o SUS. No caso dos particulares, né, ligados à saúde suplementar, é um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim. Né? É um sistema que funciona mais harmônico, vamos dizer assim. Só que a maior parte das pessoas estão ainda vinculadas ao SUS, especialmente aqui no nosso estado. Né? Mais de 90% dos pacientes aqui em Alagoas estão vinculados ao SUS. Então é imprescindível, eu diria, que o Estado seja proativo em relação a esse tipo de paciente. Que seja, mas Ainda não. Não na medida que se necessita. Né? Nós tivemos, para vocês terem ideia, semana passada. Houve até uma veiculação na imprensa local, tratando de um grupo de pacientes, justamente ligados a essa pauta, que já estavam há quase 100 dias esperando o início do seu tratamento. Porque o grande detalhe é o que eu destaquei. Caso ela perca determinada janela, então, seja, uma paciente que fez um exame hoje, de repente, que não tinha metástase, que não tinha nada, se ela demora, se ela posterga muito esse início de tratamento... Exatamente. E, de fato, essas pessoas correm contra o tempo. Nós estamos aqui falando de Outubro Rosa, dessas prevenções, tudo isso é maravilhoso. Então, deixa eu aproveitar o que você colocou para sugerir que as campanhas do Outubro Rosa precisam, então, ser modificadas. Ao invés dela ser só uma campanha de previna-se, Outubro Rosa, bonito, todo mundo de rosa, etc., diga, instrua
ao paciente de como ele deve agir, de como ele não pode perder tempo. Tudo isso que você disse aqui. Eu acho que as campanhas precisam elucidar melhor isso. Qual é o prazo que ele tem, qual é a janela, por onde é que ele começa, com advogado, sem advogado, por onde ele vai, como é. É interessante você perguntar isso. O que é que eu oriento geralmente as pessoas? A via judicial, em regra, é a última ratio, como nós chamamos no direito. Né? Exatamente. Então, assim, o ideal não é que o paciente corra direto para o Poder Judiciário, mas é que ele não fique parado diante dos obstáculos que vão surgindo. Isso, exatamente. Isso é que é o ideal. Então, ou seja, se existe um prazo na legislação, primeira coisa que eu recomendo, houve diagnóstico, foi acometido por essa patologia, busca amparo nessas instituições que fazem um trabalho excepcional. Tipo? Com voluntárias, inclusive, né? Tá. Ex-pacientes, na maioria das vezes. Perfeito. Né? Rede Feminina Combate ao Câncer, por exemplo. Exatamente. Então, assim, elas criam muitas vezes cartilhas falando, né, do que é que aquela paciente tem direito, o que é que ela pode acessar, e orienta essa pessoa no primeiro momento. Caso ela veja que isso não está sendo cumprido na prática, o que é que ela começa a fazer? Tomar as medidas administrativas rapidamente. Quais seriam? Entre em contato com a ouvidoria do SUS, se for o caso nacional, que tem na internet, é fácil achar isso, buscando. Ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde. Mas eles respondem? Responde, e mesmo que não respondam, veja, o paciente começou a fazer o que a gente chama de constituir uma documentação. Ali já é um protocolo, né? Exatamente. Tem que ter um protocolo. Ela vai ter o protocolo, ela vai ter o registro de que pleiteou aquilo, com resposta ou sem resposta, caso esse caso se desenrole dessa forma, ou seja, totalmente tortuosa, e ela tenha que buscar de fato o Poder Judiciário, ela terá todo esse arcabouço, né, probatório para poder demonstrar o que é que ela fez. Né? Então, assim, que houve de fato um descumprimento desarrazoado por parte do Estado ou da saúde suplementar, o que quer que seja. Uma outra questão bem interessante também que circunda essa paciente é a questão da reconstrução mamária, que é outro direito garantido pela legislação. Posterior. Exato. E o que é que a lei diz também, para que as pacientes que de repente porventura nos ouçam, entenda. A lei diz que, se possível, e a única ressalva do se possível é em relação à contraindicação médica. Tá? Fora isso, não deve ter qualquer tipo de restrição. Se possível, no mesmo tempo cirúrgico da realização da mastectomia, ou seja, da retirada da mama, seja feita a reconstrução. O que é que você traz para essa paciente? A recomposição da sua dignidade, da sua autoestima. Não tenha dúvida. Né? É uma mutilação que a paciente é submetida. Claro. Né? Então só sabe aquela frase popular, só sabe quem passa. Exatamente. Né? Ou quem tem um familiar próximo. Um familiar próximo que já se submeteu a isso. Então, assim, é direito dessas pessoas, e muitas vezes, infelizmente, também ligados ao Sistema Único de Saúde, há extrema demora, eu diria, nesse tipo de procedimento. Às vezes está faltando prótese, não chegou prótese, enfim. Mas o Estado precisa cumprir o que está lá na Constituição. Pois é, Juliano, é aquela história, todo mundo canta em verso e prosa, que nós temos o melhor sistema de saúde do mundo, e é verdade. Agora, o que adianta ter esse melhor sistema sem aplicá-lo devidamente? Correto, porque assim, de fato seria muito pior sem ele, né, dentro do cenário que nós temos, né, no país. Mas não é por isso que o paciente terá que se contentar com qualquer coisa. Claro que não. Né? Claro que não é um favor que este paciente está solicitando. Né? Os recursos que são disponibilizados para isso são recursos nossos, de toda a sociedade. Então, Juliano, me diga uma coisa, você tem uma ideia estatística de quantos pacientes nós temos hoje de câncer de mama no estado? Olha, no geral não. O que eu tenho, e aí é recente por conta dessa celeuma que eu mencionei, né, que envolveu essas pacientes, nós tínhamos, por exemplo, uma fila de mais de 200 pacientes aguardando o início de tratamento, por exemplo. Aguardando o início de tratamento. Há quanto tempo? Há quase 100 dias. Meu Deus do céu. E a lei preconiza que é para iniciar em até 60 dias. Quando ele for fazer o início do tratamento, o tratamento já é outro. Exato. Já é outro. A partir do momento que o Estado muitas vezes deixa de assistir essa paciente a contento em qualquer fase inicial que seja, caso essa paciente se desenvolva de forma drástica, vamos dizer assim, e agrave, ela também será responsabilidade do Estado. Não tenha dúvida. Essa conta não sai do Estado, esse aqui é o detalhe. Então é preciso que os gestores, né, se atentem para isso, porque prevenir é sempre o melhor remédio. E é como a gente estava falando aqui agora há pouco, esse serviço que o rádio, a televisão, como você às vezes dá entrevista, eu vejo sempre, é muito importante, né? Porque quem está nos ouvindo agora, que não sabe desse direito, sabe não. Como a gente está ajudando a milhões de pessoas anônimas aí, que a gente nem sabe quem é,
né? E só em ouvir isso, saber do direito que ela tem de imediato acionar as ouvidorias caso enfrente esses obstáculos, né? E que como vamos poder ajudar essas pessoas dando essas informações. Dúvida, não tenho. O caso, por exemplo, que ele citamos daqui da Rede Feminina de Combate ao Câncer, quantos casos realmente, por intermédio desta rede, foram colocados em ação e ajudou? Não é, Juliano? Isso é um negócio muito sério. Eu queria até aqui lembrar... o povo do interior, né? Eu queria aqui até lembrar que ontem eu recebi uma mensagem, o trabalho que é feito por essa rede, inclusive uma pessoa muito próxima a gente, que é Maria Helena Russo. Maria Helena Lessa. Né, Lessa Russo, que ela ampou essa campanha, tem ajudado milhões de mulheres aí no trabalho, verdade. Não só ela, mas todo o grupo lá, né, que ela faz parte, né? Então, como é importante também a participação das mulheres que estão sadias, mas que querem ajudar aquelas mulheres que estão passando por esse momento. É verdade. Exato, eu já participei de eventos, inclusive, onde elas estavam também, e assim, é importantíssimo. Os relatos que nós ouvimos das pacientes que são acolhidas pela instituição são comoventes, né? Verdade. E é aquela coisa, o conhecimento de causa. Não né? tenho dúvida. São mulheres, muitas ali, vivenciaram esse processo. Família, ou elas exatamente. Não são todas, mas um grande número. Um grande número vivenciaram e superaram. Então, assim, é um fator motivacional para quem está chegando, né, que acabou de receber um diagnóstico e acha que tudo acabou, e se apoia num relato desse extremamente positivo de quem superou. Então, ou seja, é importantíssimo. E para incentivar, até temos colegas aqui no tribunal, que hoje são exemplos, que passaram por isso, que já estão há anos e anos aí curados e ganharam a luta contra o câncer. E é isso que você que estiver ouvindo a gente aí, não desista. Você tem chance, procure o médico, procure o SUS e faça como o doutor Juliano orientou aqui. Teve dificuldade, aí sim. A sociedade às vezes tem a impressão de que o advogado tem essa tendência pelo litígio, ao contrário, não é o contrário. A gente quer que se resolva. Né? Aqui, antes da gente entrar no ar, eu estava até comentando uma questão particular, um caso que eu tenho no escritório, onde eu atuei fazendo várias tratativas com as partes, sem qualquer peticionamento, a gente chegou no denominador comum e todo mundo saiu ganhando. Então essa é a ideia. Mas caso não resolva, aí mais uma ferramenta que a paciente tem disponível. E aí tem que haver também a consciência dos juízes. Né? Que chega com um caso desse, tem que ter absoluta e total prioridade. Isso. Não pode deixar de ter. Eu não sei como é que isso funciona no judiciário. Mas funciona, Geraldo. Funciona não só pela sensibilidade do magistrado, né? É extremamente urgente o caso. A grande maioria atende, né? Exato. E são aferições que são feitas por via de decisão liminar. Perfeito. Não se olha nenhum mérito, se olha só os requisitos de liminar e são deferidos. E além disso, é mais um direito que essas pacientes têm. Porque está previsto em legislação que ela tem prioridade absoluta, processualmente falando. Passa, inclusive, na frente dos idosos. Então, ela tem esse direito, com certeza, por lei. Além de outros direitos sociais que eu queria só pincelar aqui, para que as pessoas também tenham. Importante. Então, assim, elas têm possibilidade de acessar benefícios previdenciários, seja por incapacidade permanente ou temporária. Há possibilidade também de pleitear um BPC, a depender do perfil remuneratório dessa paciente. Ela tem possibilidade de fazer aquisição, por exemplo, até de veículos com desconto. Né? A paciente que é vinculada à iniciativa privada, ela pode fazer saques, por exemplo, quantos forem necessários do seu FGTS, desde que, o que a legislação exige, que ela esteja sintomática. Então, ou seja, é uma gama de direitos que essas pessoas dispõem, e é por isso que eu recomendo, receber o diagnóstico, tratou com seu médico, busque essas instituições que têm muitas vezes cartilhas, porque assim, os direitos existem, mas eles não são automáticos, é bom a gente ressaltar. Então, assim, receber o diagnóstico, tenho tudo isso, não. Cada um desses direitos, eles solicitam alguns requisitos. Você preenche o requisito, você tem o direito. Sobre esses requisitos também, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Há um tempo passado, eu tinha uma paciente, uma amiga, que era paciente, estava com problema de câncer, e até ela tinha um financiamento pela Caixa Econômica Federal. Esse financiamento ele foi automaticamente comprovado tudo da doença, do grau, do tudo, ela foi... como é que se diz? Ganhou a liquidação. Isso ainda continua? Isso, continua desde que ela comprove, né? Com a documentação médica, enfim, com o laudo médico de que há uma incapacidade permanente, vamos dizer assim, ela tem, e mesmo que ela tenha, foi bom você trazer essa hipótese, porque mesmo que ela tenha, de repente, junto com seu cônjuge, por exemplo, com seu marido, financiado os dois,
a cota parte dela, ou seja, a metade que cabe a ela, será eliminada, permanecendo só a dele. Então é muito interessante, de fato, que elas busquem... São coisas que a gente, né, alerta a sociedade. Né? Exato. Além disso, veja, a paciente aposentada, o pensionista, ela também pode ter isenção de imposto de renda. Né? Então, assim, é outra possibilidade que existe. Então, são muitos direitos. São muitos direitos, cada um com seu requisito, mas é importante que as pacientes corram atrás disso, porque, assim, traz um benefício de você economizar recursos também e migrar isso para o teu tratamento. E outra coisa, botar na cabeça que Outubro Rosa não existe. O que existe é o Ano Rosa. Exatamente. Não pode parar. Não pode parar de pensar no assunto, de se falar no assunto, de ajudar no assunto, e você realmente é um grande enviado aí para fazer isso, não tem a menor dúvida. Da nossa parte, da minha parte, pelo menos por enquanto, eu quero agradecer muito a você de ter vindo. Bom, matei saudades, e vamos marcar lá no bate-papo também. E aí na TV Cidadã. TV Cidadã, aí eu vou fazer o convite agora até o final de outubro da gente explicar isso aqui para o público da televisão, né? De tomar esses conhecimentos, principalmente desses direitos que muitos não têm conhecimento. Então agradeço, Juliano, sua presença, que fica à vontade aí para colocar. Eu que agradeço, estou à disposição para os convites que foram formulados, e de fato, vocês tocaram no que é crucial, porque tem uma campanha, paralelamente, para você ter ideia, mundial, que diz o seguinte, Geraldo e Walter Neumann, conhecer os direitos também é uma forma de conscientização. Não, tem a dúvida. Então isso é uma campanha mundial hoje que está sendo feita para essas pacientes. Coisa boa. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Obrigado a você, meu amigo. Obrigado ao Fábio Novaes também, né?